Então, gente, agora que nós criamos os planetas e as órbitas, o próximo passo é conseguir colocar as texturas em cada um deles, para posteriormente a gente fazer o movimento das órbitas e também criar os anéis de Saturno, que vocês também podem duplicar e utilizar em Urano também. Primeiro a gente vai fazer a textura do Sol e depois vocês podem replicar esse método para fazer todos os outros planetas. Então a gente vai clicar no ícone de Sol, lá no canto superior direito, e vamos em materiais, que é o globozinho vermelho lá no fundo das ferramentas. A primeira coisa a fazer é, após ir em materiais, a gente precisa duplicar este documento, para que a gente não altere o documento original, que foi o qual a gente criou ali o nosso Sol. Então vocês vão em Sol, materiais, vão em novo material e lá vai se duplicar aquele documento que a gente já tem, para poder mexer nele. Enfim, vocês já viram ali que está escrito modo de objeto em cima e objeto embaixo. Tem uma ferramenta ao lado de objeto, que é como se fosse uma bolha. Vocês vão clicar nessa ferramenta, vão ir lá onde diz edição de sombreamento, vão clicar com o botão direito e vai aparecer uma caixinha onde tem adicionar, colar, end, etc. Vocês vão clicar em adicionar, vai abrir outra caixinha, vocês vão clicar em texturas e vai abrir uma outra caixinha, que são com os tipos de textura, e você vai clicar em textura de imagem. Após selecionar ali textura de imagem, é para abrir uma terceira caixinha. Então a gente vai ter a caixa verde, que já tínhamos, vamos ter a caixa roxa, que já tínhamos, também uma cor meio vinho, e vai abrir uma caixa que ela é meio marrom, meio laranja, uma mistura de cores, que seria a textura de imagem, né? Ali na caixa textura de imagem, a gente vai ter a opção cor. Essa cor vai ter uma bolinha amarela, e essa bolinha amarela a gente vai ligar com a bolinha amarela da cor de base, que está na caixinha verde, ok? E vocês vão ver aqui, nessa mesma caixinha, tem um documento escrito abrir. Vocês vão lá, clicam nesse documento e selecionam a imagem da textura do Sol, nesse primeiro caso, né? E posteriormente de cada um dos planetas. E um parênteses aqui, que a gente vai disponibilizar aqui embaixo, é o link de onde a gente tirou essas texturas, que já são texturas prontas e que vocês podem baixar gratuitamente. E só relembrando, a caixinha verde, só para vocês não ficarem perdidos, é a caixinha onde mostra o nosso modelo, né, nesse primeiro caso do Sol. A caixinha amarela, marrom, é onde a gente vai selecionar a textura. E a caixinha bordô, vermelha, roxa, essa mistura de cores, é como que essa imagem ela vai sair pra gente, visualmente falando, ok? E assim que vocês conectarem o nosso planeta, a nossa estrela, dependendo do que vocês forem fazer, ele já vai aparecer dentro ali do Sol e dos outros planetas. Vocês vão reparar também que ali no lado esquerdo, lado inferior esquerdo, vai aparecer como que vai sair essa imagem, né? E vocês vão enxergar a imagem, digamos assim, saída ali no nosso modelo central mesmo. Vocês podem ir ali em cima, lá no canto superior direito, onde tem os vários globos, onde tem sombreamento, janela de sombreamento, e ali vocês vão ver como que saiu essa textura, para ver se deu tudo certo, se não tem nenhum problema. A princípio é para dar tudo certo. Aí beleza, vocês terminaram um Sol, colocaram textura. Para os outros planetas é o mesmo procedimento, não tem nada de diferente. Só que, claro, vocês vão baixar a textura dos outros planetas, né? Então lá em cima na barra de ferramentas vocês vão em Layout, para vocês começarem a editar os próximos planetas, que seria de Mercúrio até Urano. Daqui em diante a gente não vai falar como faz cada um dos planetas, porque é o mesmo procedimento. Então vai ser isso, vocês vão lá clicar no próximo planeta, vocês vão lá em materiais, no globozinho que está lá no final das ferramentas, vão duplicar os materiais, então vai criar um materiais 001. Aí vocês vão lá em cima em Shading, vão ver se está tudo certo, modo de objeto, e lá embaixo objeto. Vão clicar naquela bolha que está embaixo, ao lado de objeto. Em editor de sombreamento, vão clicar ali com o botão direito, vão em adicionar textura. E ali em textura de imagem, ok? E aí vão repetir o mesmo processo que a gente já passou. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem retornar a parte um pouco anterior ao vídeo. E a gente também vai deixar aqui em cima fixado passo a passo. E agora a gente vai acelerar o vídeo até a construção de todas as texturas dos planetas.
Bom, gente, agora o nosso próximo passo é fazer os anéis de Saturno. Então, como nós vamos fazer isso? Aqui no meio do Sol tá o nosso cursor. E a gente vai fazer o quê? A gente vai trazer ele para perto de Saturno. Mas se você tentar aqui puxar direto, ele não vai vir. Então, o que você precisa fazer é selecionar aqui no canto esquerdo o ícone de cursor. Então, você aperta nele e aí você consegue movimentar. Aí você vai colocar ele aqui perto de Saturno, né? Você vai vir aqui no lado direito e selecionar o planeta, o Saturno. E aí você vai dar um Shift S. Aí ele vai dar essas opções aqui. O que você vai fazer? Você vai clicar em cursor para seleção. Então o cursor vai ficar centralizado na seleção que você escolheu, que no nosso caso aqui é Saturno. Então você clica aqui. E aí ele já vai ficar aqui no meio de Saturno, certo? E aí agora a gente vai fazer os anéis. E agora a gente vai fazer a representação dos anéis de Saturno. Então, como nós vamos fazer agora os anéis de Saturno, né? A representação deles. Então a gente vai apertar Shift A. E aí vai abrir essas várias opções. A gente vai em malha ou em mesh, pode estar em mesh se tiver em inglês. E a gente vai colocar um círculo, beleza? Aí em círculo a gente vai aí aqui. Pronto, gente, aí ele criou um círculo aqui em volta de Saturno. Daí a gente vai apertar em Tab para começar a editar. Então, Tab, e aí ele selecionou todos os vértices. Aí a gente vai em E, tenta não mexer, deixa aqui ele centralizado. E depois aperta o S para definir o tamanho, né? Então, eu vou colocar mais ou menos assim. E aqui você pode colocar, eu coloco 1.2, beleza? Na escala. 1.2, 1.2. Beleza. Ó, aqui ele já ficou centralizado em Saturno, né? Então, tá ok nossa representação. Outra dica importante é deixar o nosso anel aqui, nossa representação achatada, né? Então, é bem facinho, a gente aperta em S, depois Z e depois 0. E aí ele já vai deixar um tamanho legal, beleza? Dá um ASCIIzinho. E aí é isso, nosso formato tá pronto. Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos colocar uma cor, né, nesses anéis para representar. Então agora a gente faz aquele mesmo esquema. A gente vem aqui, cria um novo material aqui, né? E aí vai aparecer aqui a sua nova versão, beleza? Aí a gente vai em Shading. Bom, gente, aqui para adicionar uma cor, eu vou colocar uma cor básica, né? Só para ele aparecer. Então, eu venho aqui, aperto com o botão direito do mouse, adicionar. Aí pode ser Ctrl A para abrir esses ícones também. Aí a gente vai em cor, aqui, né? Antes a gente tava fazendo em texturas, agora a gente vai em cor. Vem nesse primeiro aqui. Aí seleciona a cor que você quer. Eu quero uma cor mais pro cinza. E aí eu conecto na cor da base, né? Cor de base. E tá pronto, gente. Nosso anel de Saturno tá aqui bem representado. Bonitinho em volta de Saturno. Bom, galera, agora continuando nosso passo a passo, a gente já fez os planetas, as órbitas, já colocamos texturas dos planetas, fizemos o anel de Saturno. E agora o que a gente precisa é deixar isso aqui em movimento, né? Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, vocês estão vendo aqui que a minha
o meu cursor não tá centralizado no Sol. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é arrumar isso. Então, a gente vem aqui, seleciona aqui o ícone de cursor, né? Aí, a gente seleciona o Shift e o Sol. Beleza, selecionamos o Sol. Aí, a gente dá um Shift S. E aí, ele vai abrir essa seleção aqui. E a gente vai colocar em cursor para seleção, né? E aí, ele vai bem no meio do Sol, centralizar nosso projeto. Beleza? Aí aqui a gente já pode voltar a selecionar normal. E agora a gente vai movimentar cada um dos nossos planetinhas, né? Então, bora lá. Vamos começar com Mercúrio. Então, o que a gente vai fazer? Vamos dar um Shift A, ok? E ele vai abrir várias dessas opções aqui. A gente vai em Empty, que significa vazio. Então, a gente vai colocar aqui em eixos planos e aí ele vai ir lá pro meio do Sol. Beleza? Ele tá aqui no meio, que é a nossa parte central. E aqui nas nossas camadas aqui, ele adicionou um vazio, beleza? Então, galera, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente seleciona aqui o nosso Mercúrio, né, nosso planeta. E depois, com o Ctrl, a gente adiciona o nosso vazio. Beleza? O mais escuro é o que vai ser colocado para dentro da pasta. Então, no caso, o vazio vai ficar aqui e o Mercúrio vai ficar dentro da pasta dele. Aí a gente dá um Ctrl P e vai aparecer aquelas opções ali, ó. A gente vem aqui em Objeto, Manter Transformações. Beleza, tá vendo que o Mercúrio ficou aqui dentro do vazio? É isso que a gente precisa. Bom, aí agora a gente vai selecionar o nosso vazio aqui. Tá vendo que tem aqui como se fosse uma parte de um vídeo? A gente vai aumentar aqui para conseguir visualizar melhor. E a gente vem aqui pro frame 1, né? Cada um deles é um frame, a gente vem aqui no frame 1, que é onde vai começar nossa rotação, né? Aí a gente vai aqui nesse gradiente, a gente vai apertar no N e ele vai abrir essa caixinha de transformações. O importante pra gente aqui é a rotação. Então, a gente vem aqui no Z, sempre no Z, beleza? E aí no frame 1 a gente só fica com o botão aqui, com o mouse aqui em cima, não aperta nada, e aperta na tecla I. Aí ele fica amarelo. Tá vendo que aqui ele gravou? É que o Mercúrio vai começar aqui no frame 1, então ele já tá certo nisso, beleza? E agora a gente vem aqui pro frame 100, que é o número que a gente vai atribuir para Mercúrio, e aí aqui a gente vai colocar 360, tá? No Z, 360. Aí a gente coloca o mouse de novo em cima e dá um I. Ele fica amarelo e ele grava aqui o tempo que vai rodar o Mercúrio no nosso projeto. Fechou? Aí, se você quiser ver se tá dando tudo certo e tal, você pode dar um play aqui. Começar do zero, ó. Tá vendo que ele vai girar? Se você quiser ver melhor, você pode vir aqui em Animation. E vai lá do zero e ele vai começar. Muito legal, né? Bom, gente, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a mesma coisa para cada um dos planetas. Exatamente a mesma coisa. Eu vou deixar o vídeo acelerando, mas é só seguir o mesmo processo. Se você tiver em dúvida, você volta no Mercúrio, só muda o planeta, né? Faz o mesmo processo, só muda o planeta que você vai usar. Então, o nosso próximo planeta aqui é Vênus. E bora lá. Então... Bom, gente, só relembrando, a gente vai colocar de 100 em 100. Então, próximo aqui, no nosso caso, é Vênus. Então, a gente coloca 200. E assim por diante. Próximo é 300, 400, 500, até finalizar, beleza?
Bom, gente, esperamos que tenham gostado do tutorial. Ficou assim nosso sistema solar. Dá para ser aplicado em vários conteúdos, né? Geografia, ciências. Dá para explicar várias coisas interessantes de uma maneira diferente. Então, espero que tenha ficado didático, né? Que todo mundo consiga entender. E que vocês consigam aplicar isso de alguma forma em sala. Obrigada por assistir. Tchau, tchau.